Pessoal, tudo bem? Hoje na nossa aula 21 a gente vai fazer mais uma aula dedicada à resolução de exercícios, né? Para a gente praticar um pouco esse conceito de circuito, que eu acho que nesse tema mais do que nunca é muita prática, né? A gente tem que exercitar até para exercitar nossa visualização dos problemas, como é que a gente lê o que o enunciado deu, né? As questões relacionadas a circuitos, boa parte delas se resolvem na leitura do enunciado na interpretação. Então, é bastante importante que a gente pratique bastante quando a gente está falando do tema de circuitos, né? Então, a gente vai dedicar mais uma aula e com essa aula a gente encerra esse tema, né, de circuitos, e aí vai poder avançar para eletromagnetismo, tá? Para magnetismo. Então, vamos lá, gente. Aqui preparei mais 3 questõezinhas de circuitos para a gente praticar. Então, vamos avançar para a primeira, tá? Essa primeira aqui, ela foi uma questão de segunda fase da FUVEST. E ele fala o seguinte, ó. O esquema mostra 3 fios ligados a uma fonte, entre os quais se ligam algumas lâmpadas iguais. E aí ele te fala aqui, ó. Você tem o primeiro fio, que é o fio A, conectado aqui em 110 volts, tá? Então, ele te dá o potencial no fio A. Aí tem o fio P e o fio B. Então, o fio B, ele te dá o potencial também, que é menos 110. Então, aqui, menos 110. E aí você tem o fio P, que ele chama de neutro, que é o zero. E aqui é zero. Isso aqui, tá, gente, só de curiosidade, ele parece muito a estrutura das nossas casas, tá? Então, que a gente fala de 110 volts, 220. Então, né, não é conteúdo aqui da nossa ementa, né, mas o 110 é um fio fásico, né, como esse aqui, contra um fio neutro, né, e o 220 é a diferença de potencial entre 2 fios fásicos. Né? Mas, esquecendo isso, vamos trabalhar o que ele deu aqui e ver o que ele está perguntando, tá? Letra A. Qual a tensão aplicada às lâmpadas quando o fio neutro está ligado? Então, os 3 fios estão ligados, ele está perguntando a diferença de potencial em cada uma das lâmpadas quando esse fio aqui está ligado. Então, relembrando aqui tudo que a gente viu de circuitos, né? Não tem nada entre esses nós aqui nas lâmpadas, né? Não tem nada entre esse nó aqui, 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 esse nó aqui. Então, é como se todos eles estivessem conectados no mesmo ponto, tá? E o mesmo acontece aqui embaixo. Né? Não tem nada entre eles. Então, é que se todo mundo estivesse conectado no mesmo ponto. É diferente se tivesse alguma resistência, alguma coisa aqui, entendeu? Algum instrumento estivesse conectado aqui. Como é só um fio, a gente pode admitir que é como se fosse todo mundo conectado no mesmo ponto. O que a gente pode dizer, então, é que a diferença de potencial entre todas as lâmpadas de cima vai ser a mesma, e a diferença de potencial entre todas as lâmpadas de baixo também vai ser a mesma. Então, a gente tem 2 conjuntos, lâmpadas de cima e lâmpadas de baixo. Então, vamos avançar. A letra A foi essa, e a letra B ele pergunta, se eu cortar, né, quebrar o fio, né, o ponto P aqui, quebrar o fio neutro, qual é a tensão que vai ser aplicada às 2 lâmpadas de baixo? Aí ele faz a distinção, tem que ser as de baixo. Vamos avançar aqui. Então, aqui eu só transformei para um circuitinho do jeito que a gente conhece, né? Cada lâmpada representa uma resistência, todas as lâmpadas são iguais, né? E elas são conectadas às lâmpadas de cima, ao fio fase A, mais 110, e ao fio neutro, 0. E as de baixo são conectadas ao neutro e ao fio fase menos 110, o fio B. Então, aqui é direto, tá, gente? Você tem o potencial nas 2 pontas, é só fazer uma subtração, né? A diferença entre os potenciais. Então, no de cima, VA menos VP, mais 110 menos 0 vai dar 110. Então, ela está conectada numa diferença de 110 volts. E a lâmpada de baixo, né, é o VP menos VB, é o 0 menos o menos 110, vai dar 110 também, tá? Acabou. A letra A era só isso, tá, gente? Então, a diferença de potencial nas lâmpadas de cima, 110, nas lâmpadas de baixo também 110. E aí ele pediu, né, o que aconteceria se eu quebrasse o fio neutro, tá? Antes, né, esse aqui já é um pouco a solução. Mas antes disso, vamos olhar como é que era antes, tá? Percebe aqui. O que vai acontecer é que esse fio aqui, eu vou quebrar o contato que ele tinha com o potencial 0. Não vai existir mais. Eu quebrei aqui.
Então, o que vai acontecer é que toda corrente que estava entrando por aqui podia sair por aqui, né? Estava tudo conectado, ela obrigatoriamente vai passar por esses resistores de cima, vai passar pelos resistores de baixo para então se direcionar à fase B, tá? Então, o que vai acontecer é que a gente vai ter um circuito dessa, né, nessa estrutura aqui, né? Como se o fio P não existisse, tá? Ele é só uma conexão aqui. Eu quebrei o contato dele. Então, já olhando dessa forma aqui, né, já reconstruindo o que o enunciado pediu, fica fácil ver que você tem 4 lâmpadas ligadas em paralelo, as lâmpadas de cima, 4 lâmpadas ligadas em... duas lâmpadas ligadas em paralelo aqui embaixo, que são as lâmpadas de baixo. Feito isso, né, entendida a figura, né, ficou fácil de resolver. Mas o pulo do gato nessa letra B era entender como ficaria o circuito na hora que eu quebrasse essa conexão aqui, né? Quebrei aqui, então o que vai acontecer é que essa conexão aqui não vai ter corrente que vai vir para cá. Então isso aqui é como se terminasse aqui, certo? Vamos que vamos. Então tá aqui, né? Percebam, né? Aqui é só mais um detalhe, tá? Não tem, né, mais uma vez, não tem nenhum nó entre esses nós aqui, né? Então não tem nenhum nó, desculpa, não tem nenhum elemento aqui entre esses nós. Né? Então é como se todo mundo estivesse ligado no mesmo ponto. Eu chamei esse ponto de ponto MENE. Ponto médio, tá? Ponto no meio do caminho. Então, o que vai acontecer é que você tem um potencial de A aqui em cima, você vai ter um potencial do meio do caminho aqui no ponto M, e você vai ter o VB aqui embaixo. Tá? O que o exercício está pedindo para a gente é o VM menos o VB, tá? Então vamos que vamos. Né? Primeiro fazer, né, vamos tentar, né, calcular o que o sistema deu para a gente as diferenças de potenciais das duas pontas e deu as resistências. A gente vai tentar calcular a corrente, que ela ajuda a gente a chegar na tensão via lei de Ohm, na primeira lei de Ohm. Então a primeira coisa que a gente pode fazer é, dado que a tensão vai ser igual para esses 4 resistores e vai ser igual para esses 2 resistores aqui embaixo, a gente pode, né, fazer a associação de resistores para simplificar o problema. Então, aqui em cima você tem 4, né? Então vai ser 1 sobre o R, eu chamei de R cima, né? 1 sobre R cima vai ser igual a 1 sobre R, mais 1 sobre R, mais 1 sobre R, mais 1 sobre R, que são os 4 R's que tem aqui em cima. Vai ficar 4 sobre R, de forma que o R cima é R sobre 4, tá? Então tá aqui. A gente vai trocar todas essas 4 resistências por um R sobre 4. Foi. E agora a gente vai fazer a mesma coisa com os R's de baixo, tá? 1 sobre R baixo igual a 1 sobre R mais 1 sobre R, 2 sobre R, R baixo, R sobre 2. Então, vou trocar essas duas por um R sobre 2. Olha lá. Foi. Agora, né, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou fazer essa resistência... elas são conectadas em série agora, né? Então, elas são conectadas, né, como se tivesse de braços dados, né? Então, eu posso simplesmente somar uma a outra, né? R sobre 4 mais R sobre 2, né? Fazendo a MC aqui vai dar 3R sobre 4. Então, troquei aqui. Com uma resistência e uma diferença de potencial, consigo calcular a corrente do sistema, tá? Então, tá aqui a diferença de potencial UVA menos VB, vai dar 220, né? Aí, aplicando a primeira lei de Ohm, né? Então, U igual a RI, né? Então, tá aqui 220, igual a resistência equivalente vezes I, né? Jogando o R equivalente para baixo, né? Então vai ter o I total igual a 220 sobre a resistência equivalente, 220 sobre 3R sobre 4, a gente calculou no exercício anterior, né? A fração dividindo no denominador, ela passa multiplicando a invertida, né? 220 vezes 4 sobre 3R. A corrente que passa pelo sistema é 880 sobre 3R. Parece um número meio maluco, mas é isso, tá? Então, a gente segura esse número, grava ele, que ele é importante. Vamos voltar agora para o circuito que a gente tinha anteriormente, que era lâmpadas de cima representadas por R sobre 4, lâmpadas de baixo representadas por R sobre 2. Então, o que a gente sabe é que a corrente, que nesse caso está passando por R sobre 2, ela é aquele 880 sobre 3R. Né? Então, se a gente aplicar a primeira lei de Ohm só nos resistores de baixo, né, o que vamos ter é o seguinte, que o U de baixo vai ser igual a R baixo vezes o I total. Né?
Então, R baixa é o R sobre 2, o I total 880 sobre 3R, de forma que a diferença de potencial, que é o que o exercício está pedindo, é 880 sobre 2, 440. 440 dividido por 3 volts. Tá certo, gente? Não tem simplificação dessa fração, então essa é a resposta. Tá aqui. Então, letra A, 110 para cima e baixo. Letra B, 430 sobre 3 volts para as lâmpadas de baixo. Fechado, gente? Esse era o exercício 1 da FUVEST. O exercício 2, caramba, é bastante texto, A gente vai com paciência e a gente chega lá. É da UF, da UFRJ, do Rio de Janeiro, UF de Niterói. Vamos começar a ler, tá? Uma bateria B de força eletromotriz, aí ele já falou força eletromotriz, muito provavelmente a gente está falando de um gerador real, tá? Mas vamos seguir, força eletromotriz E igual a 12 volts, tá? E resistência interna, agora definitivamente é um gerador real, Rzinho desconhecida, tá? É conectado a um circuito elétrico que contém um resistor de resistência R igual a 3,5 e uma chave S. Para só facilitar, vamos... Ele dá o circuito aqui também, tá? Então tá aqui, ó, a bateria, o gerador real de força eletromotriz 12, resistência interna Rzinho. A chave S aqui é só uma chave de ligar o circuito e desligar o circuito, tá? Nada demais. E aqui a conexão ao nosso resistor de 3,5 ohms, tá? Então tá aqui. Esse é o circuito que ele descreveu via texto, mas ele dá a imagem, então acho legal a gente visualizar. Vamos voltar. Com o resistor imerso, esse resistor aqui, imerso em 240 gramas de água, então a gente tem uma massa de água, a chave S é ligada, permitindo que o circuito seja atravessado por uma corrente elétrica de intensidade de 3 amperes. Então ele te deu a intensidade de corrente elétrica. Então, ele já te deu a resistência, ele já te deu a força eletromotriz, ele não te deu a resistência interna da bateria. Então, muito provavelmente, ele vai pedir para a gente calcular isso. E ele te deu a corrente elétrica. Considerando que não há dissipação de energia nos fios de ligação e que a energia liberada no resistor é utilizada integralmente para aquecer a água, determine 2 pontos. Aí ele deu algumas conversões, que na verdade não tem nada a ver com eletricidade, essas conversões, é mais a matéria do Renato. E aí ele pede as seguintes coisas, 5 letras. Resistência interna da bateria, obviamente. Letra B, a DDP nos terminais da bateria, então ele te deu a força eletromotriz, ele está te pedindo a DDP, a diferença de potenciais no terminal, então parte dessa diferença de potencial é perdida dentro do gerador, porque ele é real, Tem dissipação de energia, então ele está te pedindo, na verdade, a diferença de potencial útil, do gerador. A potência útil é a eficiência do gerador. Não confundir diferença de potencial com potência, tá? Legal. A energia absorvida pela água durante os 10 minutos que sucedem a ligação de S. Então, eu vou ligar S por 10 minutos. E aí a água vai absorver uma energia, lembrando que não há perdas de energia. A energia é toda transferida para aquecer a água. E a letra E, a variação de temperatura da água 10 minutos após S ser ligado. Isso aqui é puramente uma matéria do Renato. Tá? Até aqui dava para argumentar que era uma eletricidade, a letra E é puramente matéria do Renato. E antes da gente começar, o que ele descreveu aqui, gente, nada mais, nada menos do que o princípio básico do chuveiro elétrico. Tá? Então, você tem a água ligada a uma resistência, e a corrente elétrica aquece a resistência, e a resistência transmite o calor dela, transforma a energia elétrica em energia térmica, transmite o calor dela para a água, de forma que a água aquece e você consegue tomar seu banho quentinho nos dias de frio que vem por aí. Então, vamos avançar aí, vamos para a letra A. Em postos de força eletromotriz e de corrente, a gente consegue calcular a resistência interna, a Rzinho, que é pedida na letra A. Então está aqui nosso circuito daquele jeitinho que a gente sabe enxergar. Então aqui está nosso gerador real, na resistência interna. Eu circulei aqui com o B da bateria, que é o que ele chama de bateria. E aqui está a nossa resistência que vai aquecer a água. E aqui eu liguei a chave, tá? Puf,
conectei aqui, então o circuito está ligado aqui. Então, percebam que como o gerador real está ligado diretamente a uma resistência só, a gente pode aplicar diretamente um negócio que a gente viu em geradores reais, que é a lei de Poilet, né? Que nada mais é, gente, do que você pegar, né? Você consegue demonstrar essa lei, né? Simplesmente, né, ignorando que isso aqui é um gerador real e fazendo essas duas resistências estarem em série, né? Aí vai ficar Rzão mais Rzinho, né? Resistência equivalente, e aplicar a primeira lei de Ohm em cima dessa resistência equivalente, tá? Mas adiantando, a fórmula é essa aqui, tá? Então, I igual a força eletromotriz sobre as resistências somadas aqui embaixo. Só que ele te deu o I, tá? Então é o 3 amperes. Então o que vai acontecer é que eu posso passar isso aqui, né? Isso aqui multiplicando, né? Em X aqui, ó. Então vai estar o Rzão mais Rzinho aqui na esquerda, né? Passo multiplicando para lá. O I passa dividido para cá. 3 aqui embaixo, né? Então E sobre 3. O E você sabe que é 12, né? Então 12, 3, 4. Então Rzão mais Rzinho igual a 4. Rzinho é igual a 4 menos R. Ele te deu esse R que é 3,5 ohm. Então de forma que o Rzinho é igual a meio ohm. Então, simples assim, a letra A está resolvida. Na letra B, ele pede a DDP nos terminais da bateria. Então, é a equação do gerador real, tá? Equação característica. A U, né, a DDP útil é igual à força eletromotriz, que é vamos dizer assim, a diferença de potencial total, menos a tensão que se perde dentro da resistência interna. Então, basicamente uma lei de Ohm aqui em cima da resistência interna. Rzinho vezes I. Então vamos lá. U igual a 12 menos meio vezes 3, né, que a corrente é 3. 12 menos 1,5 vai dar 10,5 volts. Aqui. Tão simples quanto isso também está resolvido. 10,5 volts. Né? A letra B está resolvida. A letra C pede a potência útil e a eficiência da bateria B. Tá? Então, potência útil é I vezes U. Né? É a fórmula do Pio. 3 vezes 10,5 dá 31,5 watts. Tá? Então, aqui, a primeira coisa que ele pediu está resolvida. A potência total é a fórmula do Pio também, só que aplicada diretamente à força eletromotriz, tá? Não a DDP útil. Então aí vai dar 3 vezes 12, 36 watts. Né? A eficiência é a potência útil sobre a total. 31,5 sobre 36, né? Simplificando aqui as equações, vai chegar a 3,5 sobre 4, que é a mesma coisa aqui, 0,875 ou 87,5%. Fechado? Então, letra C, resolvida. E aí vamos, né, para nossa letra D. Nossa letra D, ela pede a energia transferida da resistência para a água nos 10 minutos. Né? Então, lembre, a potência dissipada por uma resistência é igual a Rzão, né, que é a resistência, vezes o I que transmite por ela. Nesse caso vai ser 3,5 vezes 3 ao quadrado. Né? Então, o I ao quadrado aqui, 3 ao quadrado. 3,5 vezes 9, 31,5. Então, como esperado, né, a potência útil transferida pela bateria é potência dissipada pela resistência, aqui, só para confirmar. Tá? E a energia transmitida vai ser a potência dissipada vezes o tempo que ficou ligado. Né? Então, 31,5 vezes 10 minutos, cada minuto tem 60 segundos, 10 vezes 60, 18.900 joules. Essa é a resposta. Então, letra D, respondida. E aí a letra E, né, não é, né, como a gente falou, não é exatamente uma questão de eletricidade, mas né, de termo, né? Mas a gente vai resolver aqui só para deixar a questão 100% resolvida, tá? Então, essa questão ela é basicamente um jogo de conversão de unidades, tá? Então, ele te deu a primeira conversão, que é essa aqui, ó. 1 joule igual a 0,24 caloria. Então, tá aqui, a energia era 18.900 joule. 18.900 vezes 0,24 calorias dividido por 1 joule aqui, né? Joule corta com joule. Então vai ficar 18.900 vezes 0,24, vai dar 4.536 calorias. Então, por que eu transformei nisso? Porque ele te deu o calor específico em calorias, tá?
Vamos voltar lá atrás. Ele te deu esse 1 caloria por grama grau Celsius. Né? Então, tem que todas as unidades têm que estar de acordo com essa constante que ele te deu, né, do calor específico. Então, o grama ele já te deu, né, 240 gramas. O grau Celsius, beleza, é o que eu quero. E aí tem o caloria, estava em joule, precisei converter. Vou voltar lá para onde a gente está. Então, convertido em caloria, basta a gente aplicar na nossa equaçãozinha, né, do calor específico. Né? A gente já tem aqui o E, ou o Q, né? Vocês veem muito como Q isso aqui. 4.536, né? MC delta θ é a temperatura. Massa 240, ele deu no enunciado. C1, ele deu no enunciado. 4.536 dividido por 240 vai dar 18,9 graus Celsius. Então, essa é a diferença de temperatura pela água. A água aqueceu 18,9 graus Celsius em 10 minutos que essa resistência foi ligada. E aqui estão as nossas respostas para esse exercício. Tá? Lembrando, gente, acho que o vídeo facilita bastante o fato da vocês conseguirem pausar esse vídeo por quanto tempo vocês precisarem para ir resolver esses exercícios vocês mesmos. Né? Acho que é legal, pelo menos, dar uma pensada, né? Antes de ver a resolução, ler o exercício você mesmo, dar uma pensada, ver se não conseguir resolver, ver onde parou, e aí conforme a gente vai resolvendo, você vê onde parou, vê o que faltou para avançar, né? Eu acho que para absorver o conteúdo é mais legal fazer assim, tá, gente? Eu recomendo. Vamos lá, para o nosso último de hoje, mais um de segunda fase de FUVEST, e mais um que tem resistências e águas aí envolvidas, tá? Então vamos ler aqui. Uma jovem, para aquecer uma certa quantidade de massa de água M, utiliza inicialmente um filamento enrolado, que é uma resistência, cuja resistência elétrica, né, R0 é igual a 12 ohms, ligada a uma fonte de 120 volts. Então, circuito simples, tá? É um gerador 120, ideal, ligado a uma resistência única, né, R0. E essa R0 vai aquecer uma água aqui de massa M que ou a gente vai calcular ou não é importante. Então tá aqui, nossa primeira situação 1 que ele chamou. Beleza, vamos avançar. Desejando aquecer a água em 2 recipientes, coloque em cada um metade da massa de água total, M2 nos dois, para que sejam aquecidos por resistências R1 e R2 ligadas à mesma fonte, então estão em paralelo, tá? Perceba, estão em paralelo. Então está aqui ligado pelo mesmo ponto, então é a nossa situação 2. A jovem obtém essas duas resistências cortando o filamento inicial em partes não iguais, pois deseja que R1 aqueça a água com 2 vezes mais potência que R2. Eita, agora o exercício falou muita coisa pra gente, tá? Então, ele tinha falado pra gente circuito simples, né, com a massa total de água. Ok, te deu aqui ele te deu a resistência, te deu a diferença de potencial, simples. Aqui é a mesma diferença de potencial. E ele dividiu isso aqui em 2 recipientes de massas iguais. E ele falou que a partir de R0, ele cortou em um segmento que não era igual, não foi na metade, e criou 2 resistências, R1 e R2. E aí ele separou essas resistências e conectou elas em paralelo. Tá? Então tá aqui nossas 2 situações. Então, estime a potência P0, que é a fornecida a massa total na situação 1. Determine os valores de R1 e R2 em ohms, para que no recipiente onde está R1 a água receba 2 vezes mais potência do que no recipiente onde está R2, na situação 2. Então, isso aqui é uma informação relevante. E aí, estime a razão P sobre P0, né? Potência na situação 2 dividido por potência na situação 1, que expressa quantas vezes mais potência fornecida na situação 2, P, ao conjunto de 2 recipientes em relação à situação 1, P0. Então, ela tinha uma situação, né, que era a massa M total, né, ligada a uma resistência, e ela provavelmente quis fazer um novo arranjo, né, de forma que ela conseguisse
através dos mesmos equipamentos, fornecer mais potência. E fornecendo mais potência, ela está tornando o sistema dela um pouco mais eficiente, tá? Então, ela está levando menos tempo para aquecer a mesma quantidade de água. Então, ele quer saber quantas vezes mais essa potência é maior nessa nova situação, tá? É isso que a jovem quer testar. Vamos lá. Letra A, né? Letra A, ela te deu a DDP, te deu a resistência, que é a potência. Né? Então, vocês lembram, né? Deduzindo a partir de primeira lei de Ohm e a fórmula do π, você chega nesse U ao quadrado sobre R, né? Igual a potência. 120 ao quadrado sobre 12 vai dar 1.200 watts. Acabou. Essa era a letra A. Né? Só a aplicação da nossa formulinha, fórmula do π e U igual a RI. No item B, pede-se o valor de R1 e R2. Né? Então, o que ele te falou foi o seguinte, né? A montagem parte do corte de R0. Então, como parte, né, de R0, a soma das resistências, né, que surgiram, né, tem que ser igual a R0. Tá? Porque a partir do R0, ou as duas resultantes têm que somar R0 no fim. Então, essa aqui é a nossa primeira equação. E, além disso, o exercício pede, né, que a potência gerada por R1 seja 2 vezes maior do que a potência gerada por R2. E como elas estão em paralelo, né, a tensão, né, a DDP, as duas resistências é a mesma. Então a gente tem variáveis suficientes para criar outra equação e resolver o sistema. Tá? Então tá aqui, a gente parte de P1 igual a 2P2, a potência de 1 é o dobro da potência de 2. Né? U ao quadrado sobre R1, né, potência de 1, U ao quadrado sobre R1, igual a 2 vezes U ao quadrado sobre R2. O U é o mesmo, né? Então tá aqui, cortei o U. 1 sobre R1 igual a 2 sobre R2. Né? Invertendo dos dois lados, R1 igual a R2 sobre 2. Então está aqui nossa próxima equação. R1 igual a R2 sobre 2. Posso substituir isso aqui direto. Né? Então R2 sobre 2 mais R2 igual a R0. 3R2 sobre 2 igual a... Ele te deu R0,12. Né? Então passa o 2 multiplicando, 3 dividindo. Né? Vai dar 8 ohms. Voltando nessa equação aqui, né? O R1 vai ser igual a 12 menos 8, né? Basicamente. Ou eu posso colocar aqui nessa aqui, R2 sobre 2, né? Então vai dar 4 ohms. Né? Resolvendo o sistema, R2 igual a 8 ohms, R1 igual a 4 ohms. Tá lá, nessa letra B. E aí, o último exercício da nossa noite, do nosso tema de circuitos, né, é a letra C desse exercício, em que ele pede a razão entre P e P0, sendo que P0 a gente já calculou, era o item A, né? E aí o P ele vai ser igual ao P1 mais o P2, né? Que é a potência gerada pelo resistor 1 mais a potência gerada pelo resistor 2. Então, vamos aplicar a nossa fórmula do U ao quadrado sobre R, tá? Então, P1 igual a U ao quadrado sobre R1, tá? Aqui não está escrito, mas é o R1. 120 ao quadrado sobre 4, que é o nosso R1, vai dar 3.600. P2 igual a U ao quadrado sobre R2, 120 ao quadrado sobre 8. 120 vezes 120 dividido por 8 vai dar 1.800. Condição atendida, né, de P1 é o dobro do P2. E o P é a soma dos dois, né? 1.800 mais 3.600, 5.400, que é bastante maior do que o P0. Né? A gente já viu que a jovem conseguiu aí, provavelmente, o objetivo dela. E a razão, né, que eu chamei de Rzinho, é P sobre P0, né? 5.400 sobre 1.200, vai dar 54 sobre 12. Resposta final, 4,5, tá? Então tá aqui nosso conjunto de respostas desse exercício 3, tá? Bom, gente, com isso, encerro aqui o nosso curso de circuitos elétricos. E para a gente fechar o pacote de eletricidade, vai ficar faltando só o magnetismo, que a gente começa já na semana que vem a falar dele, tá certo? Bons estudos, qualquer dúvida, só me contactar. Valeu, gente, um abraço.